Ora, queridos amigos, é, iremos continuar nosso tema, nosso método em filologia, e vamos trabalhar nesse dia com a parte 2, que justamente vamos falar sobre a questão da crítica textual. Sabemos que a crítica textual já comentamos já um tempo atrás, né, sobre ela, mas de uma forma um pouco assim, não aprofundada, né? E bem difícil também, né? Pelo pouco tempo que temos e pelos outros temas que temos da disciplina, né? É uma matéria bastante abrangente, mas é sumamente importante para a filologia, justamente porque a filologia e a crítica textual andam juntas, né? É uma coisa com a outra, né? Então, e a crítica textual é um método filológico, é um método da filologia. E isso é o que vamos destacar justamente isso, e vamos ver os objetivos que nós vamos traçar para a disciplina, né? Para, no caso, esse tema de hoje. Então, a crítica textual e anedótica. Então, o autor já trabalhou, né? Trabalhava lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? E trabalhava nessa questão com filologia, crítica textual, estudos linguísticos. E ele comenta que, apesar de haver muitos artigos publicados pelo Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, claro, isso é contando desde sua fundação, né, até hoje, que se for contar bem, realmente não é muita coisa, né, porque se for olhar lá fora, a produção em relação a esse tema é muito grande comparada com o que temos aqui no Brasil, mas ainda se faz alguma coisa, né. O pior de tudo, um tanto os artigos, porque os artigos geralmente são mais curtos, né, de poucas páginas, se pode fazer com pouco tempo um artigo, né, dependendo, claro, da profundidade da pesquisa. O pior de tudo são os livros teóricos, né, sobre crítica textual, que são poucos. Temos na área de crítica textual bíblica, assim, alguns livros bons, né? Temos um livro Crítica Textual do Novo Testamento, recém-lançado fazem 3 anos, mais ou menos 3 anos, um Crítica Textual da Bíblia Hebraica, que é um livro já publicado do ano de 92, do qual eu tenho a edição, né, inglesa, originalmente publicado em hebraico, depois foi traduzido para o inglês. O próprio autor fez o livro, que o autor Emanuel Tov, ele é um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, e esse livro foi traduzido ao português faz quase 3 anos, né, por Edson de Faria Francisco, conhecido professor da Universidade Metodista São Paulo, na Piracicaba, que ele trabalha nessa área de texto massorético, né, também um pouco em crítica textual. Fez a tradução desse livro, que é um ótimo livro. E temos alguns outros livros também na área. Depois vamos listar alguns livros, alguns trabalhos no qual existe no Brasil, foi produzido durante algum tempo. E nota-se, se for questão por livros, são muito pouco o que nós temos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos antes fazer uma definição de termo, à medida do possível durante a aula, de alguns termos que sejam um pouco estranhos para vocês, como alunos, mas vamos passar a tratar de traduzir alguns, né, dar significado de alguns. O termo, por exemplo, ecdótica. Talvez a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar desse termo, né? Ou talvez, sim, pela aula que nós demos um tempo atrás, né, eu comentei sobre isso, foi numa aula sobre filologia, em uma das primeiras aulas eu falei sobre esse termo, né? Bom, 2 definições de ecdótica. Ciência que busca, por meio de minuciosas regras de hermenêutica e exegese, restituir a forma mais próxima do que seria a redação inicial de um texto, a fim de que se estabeleça a sua edição definitiva, ou a crítica textual. Outra conceito é a arte de descobrir e corrigir os erros que um texto sofreu após várias edições, com o objetivo de restabelecer o texto original ou de preparar a sua edição crítica. Na aula anterior, comentamos um pouco sobre essa parte, embora não aprofundamos somente no título de introdução nós falamos. Então, é isso aqui, que na realidade é o mesmo que crítica textual, se for olhar bem. Apenas o termo grego. E crítica textual é o termo que mais utilizamos para ficar mais fácil a questão da definição do termo, né?
fica mais próximo, né? Então essas são as duas definições. Todas trabalham com texto e a ideia é tentar corrigir, descobrir os erros. No primeiro termo eu falo o termo de hermenêutica e exegese, são dois termos muito comuns, principalmente na área bíblica, é muito comum esse termo. Hermenêutica e exegese, são termos comuns na área bíblica. A hermenêutica também em outras disciplinas também se utiliza, em direito se usa, porque é uma ciência da interpretação, né? Então isso, e através disso se trabalha a crítica textual. E também, né, quando descobrimos um texto, tentamos chegar a um texto moderno, e houve algumas variantes textuais, né? Então a crítica textual trata de descobrir isso para tentar estabelecer o texto original, quando é possível. E, diga-se de passagem, né, só relembrando, quanto o texto mais antigo possível, é mais complicado a situação, dependendo de como ele foi preservado. Como já comentamos na aula passada, que, por exemplo, existem certos conceitos, certas situações, vamos dizer assim, nas quais o texto é preservado quase na sua íntegra. São raríssimas exceções, somente quando um texto que envolve questões religiosas. Como comentei com vocês, a questão do texto hebraico. Por exemplo, manuscritos antigos, vamos supor, da Torá que Moisés escreveu, não temos nenhum. Eles são chamados de autógrafo. Já vamos ver o que é autógrafo. Porém, e daí, né, dos textos mais antigos que nós temos, que nos chegou, foram os textos todos medievais. Temos o Códice de Alepo, né, que era o texto mais antigo, o Códice de Leningrado, conhecido também como B19A, que são dois textos no qual tem todo o Antigo Testamento completo. O de Alepo tinha o texto completo, todo o códice completo, porém houve um incêndio e danificou boa parte do Pentateuco. Então existe hoje edições críticas que usam o texto de Alepo, mas onde falta, por questões que não tem um texto, por questão do incêndio que houve, destruiu boa parte do livro, se utiliza o Códice de Leningrado, que são os dois mais próximos, né? E o outro é também o Códice do Profeta El Cairo, também é antigo, né? Todos ao redor de 800 e poucos anos, 900, 1000, né? Na Era Comum, né? Depois de Cristo, como é conhecido. Então, todos esses modernos. Então, e daí? Aí a pergunta e o original? É fiel ao original? Como vamos saber? Aí temos que tratar de buscar várias vertentes. Ou tratar de ver traduções mais antigas possíveis, comparando-se para ver se houve alguma variante textual entre elas, ou tentar um texto hebraico mais antigo. No caso, foi descoberto em 1948, gravando em Qumran, o rolo de Isaías, que está completo. E esse rolo, de Isaías, quando foi comparar com, vamos dizer, com os códices modernos, estava igual. Então, e esse texto é de 200 anos antes de Cristo. E vamos dizer, o códice medieval, o de Leningrado, é 1000 anos depois. Então, a diferença é de 1200 anos. E esse texto são iguais. Então, quer dizer que houve uma preservação textual em relação a esse texto. Então, é bem confiável nesse aspecto. Aí, quando vamos para o texto grego, já tem outra diferença. Se pegamos os códices que são medievais, 5º século, 6º século, por aí, comparando entre eles, do mesmo período, praticamente diferente de alguns anos, há uma nota de diferença tremenda entre eles. Quando pega outros manuscritos minúsculos, pior ainda, a preservação textual não foi tão fiel nesse aspecto, como eu falei, por questões religiosas e tudo, né? Porque, por exemplo, um escriba, quando ele fazia a cópia, ele olhava pelo aspecto, quando uma pessoa religiosa, estudiosa, e ele tinha plena consciência que aquele texto é um texto sagrado, ele não podia escrever em qualquer material, ele não podia usar qualquer tinta, ele não podia ter qualquer material de escrita, e não era qualquer pessoa que escrevia aquilo ali. E quando ele tinha consciência disso, ele tratava de copiar o texto na íntegra, fiel. E o objetivo dele não era divulgação, era preservar o texto, copiar o texto igual. Então,
enquanto o texto grego tinha um objetivo evangelístico. Então o que é importante é a mensagem chegar, não o seu conteúdo em si. Esse é o problema. Não havia um cuidado na preservação textual. Então essa foi a diferença, né? Mas tudo bem, vamos seguir adiante. Alguns livros, alguns materiais que temos no Brasil. Primeiro de 1967, Elementos de Bibliologia, de Antônio Hawass, que foi um dos presidentes da Academia Brasileira de Letras. Tem a edição facsímile de 1983. Em 1982, tem Estudo de Crítica Textual de Emanuel Pereira Filho. Em 1977, Introdução Anecdótica, Crítica Textual de Segismundo Spina. Em 1985, a construção do livro de Manuel Araújo, cuja segunda edição saiu em 2008. Em 1987, Iniciação em Crítica Textual, de Leodegário de Azevedo Filho. Em 1998, Ensaio de Linguística, Filologia e Equidótica, do mesmo autor. Em 2004, Fundamentos de Crítica Textual, de Bárbara Spadiari e Maurizio Perudi, que é uma tradução italiana. E Base Teórica de Teologia de Crítica Textual, de Leodegário de Azevedo também. Em 2005 temos Crítica Textual e Edição de Texto, de José Pereira da Silva, e Introdução à Crítica Textual de César Nardelli Cambraia. E algumas outras traduções. Em 2007, José Pereira da Silva organizou um pequeno volume, de 128 páginas, intitulado Para uma Biografia Brasileira de Crítica Textual, que é para auxiliar os pesquisadores sobre o tema. Quem quiser buscar, aí está a página, e só é baixar esse arquivo em PDF, que tem toda essa bibliografia, aqueles que estiverem interessados em seguir com a área de crítica textual. Vamos agora a conceitos. O conceito de crítica textual, que está baseado, esse conceito que vamos trabalhar, vamos basear no livro de César Nardelli Cambraia, digamos que é um livro de referência aqui no país, né, em relação à crítica, em geral, trabalha muito na questão nas línguas românicas, né, é o que ele trabalha mais nisso. Então, ele faz uma brincadeira chamada telefone sem fio. Quantos não já brincaram disso? De ir passando uma informação, 10 pessoas, e passando de um para o outro, e depois você pergunta ao último que recebeu a mensagem, pergunta o que o cara falou. Compara com o primeiro, às vezes a mensagem não sai igual, dá alguma diferença, porque vai depender de quem transmite. Foi o que eu falei do caso dos textos gregos, mais ou menos assim. Né? O texto hebraico é quase como uma pessoa ler o que um papel, quase como uma pessoa pegar um texto, ler, e outra pessoa, você passar papel a outra pessoa, a pessoa lê aquele papel, você passar para a pessoa ler o papel, quando chegar no último, e perguntar o primeiro, salvo se a pessoa houve algum lapso entre o caminho, não vai ter diferença. No caso desse aí, você só passa oralmente de um para o outro, e até o final, depois você compara o primeiro com o último, e vai dar às vezes uma diferença, e às vezes uma diferença muito grande. Vai depender das pessoas que escutaram e de que forma elas passaram. Se elas tentaram passar a mensagem tal qual foi recebida, ou se interpretou a mensagem e passou segundo a sua interpretação. Que daí o segundo fizer a mesma coisa, até chegar ao último, que chegou uma mensagem totalmente diferente. Então, ele fez isso para demonstrar a realidade fundamental de que a crítica textual é necessária para se reconstruir a forma genuína dos textos. Então, pois ela sofre naturalmente muitas modificações ao longo do processo de sua transmissão, como eu vou falar, é o mesmo caso. Então, alguns textos sofrem modificação, diversos fatores acontecem para isso. Né? Pode ser um documento que, pelo tempo, fator do tempo que às vezes danificou o papel, o pergaminho, né, o que foi escrito, e ali às vezes, dependendo do idioma, que às vezes é mais complicado a leitura, às vezes ele se apaga, ou às vezes um furo, ou rasgou naquele local ali, ou um bicho comeu. Então, tudo isso aí às vezes dificulta essa questão de chegar. Né? Então, por isso que às vezes os manuscritos preservados em papiro, praticamente muito danificados. Quando é feito, por isso que se encontra muitas inscrições em escritura cuneiforme, porque muitas delas é feito em barro ou pedra. Então dificilmente se danifica com o tempo. Né?
o barro se houver um incêndio numa cidade e tiver as tabuinhas com os escritos, dificilmente elas vão estragar, porque o barro, quanto mais esquenta, ele mais endurece. Se for uma coisa em base de papiro ou pergaminho, ele pode derreter, com fogo ser destruído. Mas esse material, certos materiais, não. Né? Então, a cada cópia que se faz de um texto, a constituição deste muda, seja por ato voluntário, seja por ato involuntário de quem o copia. Então, esse é o caso. Dependendo da pessoa que vai copiar, né, esse texto, como eu falei, dependendo da índole e do objetivo do copista, isso pode ter um erro, que ele pode escrever e achar que aquilo não está bem e colocar uma letra a mais, uma palavra a mais, mudar a ordem das palavras, ou até mudar todo o texto, né, que ele quis, ou às vezes sem querer ele está escrevendo lá e por aí não prestou atenção na outra palavra e copiou algo, mas sem querer. Então pode ser voluntário ou involuntário. As duas coisas são possíveis. Então a tendência é que o texto sofre alterações em sua transmissão. É natural que, quanto mais antigo seja o original, maiores as possibilidades de ter havido deterioração, como já comentamos. Né? Então, por exemplo, se encontrou papiros, na escola de Qumran se encontraram um monte de coisas, alguns mais preservados e outros menos. Então, muita coisa que eles conservavam em vasilhas de barro, eles mantinham, conservavam, o texto era bem preservado. Às vezes, quando não entrava algum bicho que comia, ou com o fator do tempo, que danificava as folhas, que o papel era uma planta, então eles usavam para escrever, como fosse o antigo papel. Né? Depois usaram o pergaminho, né, pele de animal, que melhorou a questão da preservação. Mas mesmo assim ele pode sofrer com o tempo. As letras podem apagar, podem borrar, podem sujar. E além de outros fatores também, que eles podem às vezes apagar aquele texto, tentar copiar por cima alguma outra coisa, reutilizar o pergaminho, né, devido a questão custo. Naquela época o povo não tinha condições disso. Não é igual hoje. Hoje em dia você compra os cadernos, você compra livros, você pode tem um computador hoje em dia para você mandar mensagem, você pode pagar, escrever e tal. É mais fácil, as coisas estão mais fáceis. Você tem mais acesso ao material. Antigamente o pessoal não tinha dinheiro suficiente para ter um material, ter um papel, além de um fator que o povo não sabia ler e escrever direito. Então tem essa questão também. A maioria do povo era analfabeto. Tanto pode ocorrer alterações por intervenção voluntária ou não, dos copistas ou editores, quanto pode haver alterações por desgaste do suporte, como um furo na folha, ou até mesmo a perda de algumas delas, ou um borrão, etc., como foi comentado. Então, muitos fatores podem acontecer. O pior dos erros são quando são voluntários, né? Porque aí é mais complicada a situação, né? Porque ela realmente vai mudar, né? Vai ser aquilo que o editor, o copista quiser colocar, e você talvez compre aquilo como verdade e na realidade não é. E daí você justamente vai recorrer a crítica textual, recorrer a outras versões, para fazer a comparação. Muitas vezes o próprio autor modifica parte do seu texto durante o seu processo de produção ou difusão. São as variantes autoriais ou autoriais, né, que o autor faz. Tem as variantes textuais que é do próprio texto, né, nomenclaturas bem parecidas. Em alguns processos mais antigos de reprodução, às vezes ocorria, por exemplo, de se perder, quebrar e desgastar algum caractere ou tipo, e este ser substituído depois que algumas cópias tenham saído com defeito de impressão, então a pessoa só via depois. Quando inventou a imprensa, as coisas melhoraram nessa questão, porque agora o copista é difícil mais cometer erro, né? Porque você fazia, ou pode sair tudo errado também, porque como você colocou uma letra errada ali, vai embora. Às vezes você vai descobrir depois de várias edições, aí corrige o erro, aqui está corrigido. Mas o problema é que aquele corrigido, às vezes não chega até você, já chega a cópia defeituosa, que para se fazer uma nova edição, às vezes a pessoa faz um novo processo, e daí pode correr outro erro também. Então é muita coisa que pode acontecer. Né? Então já pensou se não houvesse a crítica textual, como seria para tentar reparar, tentar ver como é que seria esse texto? E a pessoa também, para ser um trabalhador, tem que ser uma pessoa profissional que conheça de muitas coisas. Né? Em síntese, os erros ocorrem naturalmente na transmissão de um texto. É difícil que não haja. E a crítica textual, quem tem que sanar esse problema? Então, sobra para o filólogo, que é especialista em crítica textual, e em crítica textual, dependendo
de que ele vai trabalhar. Por exemplo, minha área de crítica textual é a área bíblica, principalmente, né, da Bíblia hebraica, onde eu mais trabalho. Né? Mas para eu trabalhar com Bíblia hebraica, embora também possa trabalhar com o Novo Testamento, que eu já trabalhei, mas eu fui trabalhar no Antigo Testamento, eu vou precisar não só do hebraico, eu vou precisar do aramaico, eu vou precisar do grego, eu vou precisar também do siríaco. Né? Esses são os textos principais. Eu vou precisar também do latim, também que conta como texto principal, devido à Vulgata Latina, que é um texto muito importante. E possivelmente eu precisar de mais, vai depender do tipo de pesquisa que eu vou fazer, dependendo do tipo da palavra que você vai trabalhar, se ela é língua estrangeira, se aquela palavra, por exemplo, às vezes não é uma palavra de origem hebraica ou nenhuma dessas que citei, mas é, por exemplo, de origem egípcia. Eu tenho que tentar trabalhar nos hieroglifos também. Eu vou ter que trabalhar, se for o caso, se é de origem acadiana, que acontece também palavras assim. Eu vou ter que conhecer o acádio, né? Eu vou ter que conhecer o babilônico, se dependendo do caso. Né? Vou ter que conhecer o persa, né? No caso, dependendo né, do que você vai trabalhar. Então, se você não sabe essas línguas, tem que aprender. Tem que você já aprender a falar mais, aprender a ler e a conhecer a palavra, saber trabalhar com uma gramática dessa palavra e um dicionário, que isso é importante. Né? Eu já trabalhei com texto etiópico, é bem complicado de trabalhar. Eu assim, não sou especialista em etiópico, mas eu conheço a língua, assim, mais ou menos. Então eu pego uma gramática que tem e um dicionário e tenho que trabalhar com ele. Já conheço bem o siríaco, o aramaico, já conheço bem o grego, o latim também por aí. Então essas eu tenho mais facilidade em trabalhar. O copta também tenho facilidade de trabalhar, mas vai depender. Se eu tiver que aprofundar em determinada palavra, o contexto em que envolva, por exemplo, um texto bíblico em etiópico, por exemplo, eu vou ter que estudar mais etiópico para trabalhar. Mas independente disso, eu vou ter que ter os outros textos também na mão, porque o etiópico, na realidade, as versões etiópicas são versões filhas da Septuaginta, todo o grego. Então, basicamente, eu vou ter que saber grego para trabalhar com etiópico. Então, se eu quiser trabalhar com cópita também, que o alfabeto é derivado do grego. Então, eu vou precisar do grego, de certa forma, também. Então, quer dizer, uma língua depende da outra. Se eu precisar do aramaico, eu vou precisar do hebraico. Se eu precisar trabalhar. São línguas irmãs, a mesma coisa do siríaco. O siríaco é um dialeto aramaico, eu vou trabalhar com eles. Então, a questão de crítica textual depende de como você vai trabalhar. Você vai trabalhar com crítica textual, por exemplo, portuguesa, textos portugueses, você não vai ter muita dificuldade, você não vai ter dificuldade. É o português, você vai ter que conhecer o português antigo. Porém, às vezes existem versões que foram traduzidas para outros idiomas que é mais antigo do que o texto português que você tem. Por exemplo, está em inglês arcaico. E aquele texto você não tem ele para você chegar do português, tentar chegar a uma versão portuguesa antiga, e talvez você vai ter que usar um inglês também, usar talvez o espanhol, o italiano, vai ter medo do texto. Em qualquer caso, você vai ter conhecimento mais de uma língua, não só uma língua. Mas é claro, menos complicado, porque são línguas mais conhecidas, são línguas modernas, você quer trabalhar com línguas antigas, que às vezes não se utiliza mais, como o acádio, por exemplo, não usa mais, o babilônico também não utiliza. O persa mudou, agora usa o alfabeto árabe, né? Mas o persa antigo era hieroglífico, então era mais complicado de trabalhar. Toda essa questão. Né? Então, a recuperação do patrimônio cultural escrito de uma dada cultura é a mais importante contribuição da crítica textual. Então, quer dizer, você vai pegar um texto que está lá e que você não conhecia aquele texto, mas alguém descobriu, trouxe para você. E agora, o que você vai trabalhar com esse texto? Você vai pegar aquele texto e vai tentar trabalhar. Vai fazer talvez você vai precisar transcrever o texto. E depois fazer uma tradução. E tentar recuperar. Daí você vai ter que fazer uma edição crítica daquele texto. Vai ter que pegar outros textos do mesmo tema, ou do mesmo autor. Por exemplo, vamos falar o texto bíblico que é mais fácil. Lá no Listé, por exemplo, você quer fazer uma edição crítica. Ok. Existem edições críticas muito boas. Você vai pegar ela, o texto padrão, você vai pegar outros manuscritos hebraicos, você vai pegar outros manuscritos gregos, você vai pegar manuscritos latinos, manuscritos siríacos, aramaicos, entre outros, dependendo de cada caso, né? Nem sempre vai precisar trabalhar com todos os textos, e vai formar essa edição crítica. Ver as variantes textuais que tem cada um dela,
compara as linhas textuais, vê aonde elas se coincidem ou não. Tá? E daí você vai escrever isso aí e você vai fazer um comentário dessas variantes. E daí você vai tentar reconstruir. Aí vamos dizer que você pegou um texto que está faltando pedaços dele. Aí eu vou ter que fazer uma reconstrução do texto. Então aí é um pouco trabalhoso. Então você vai ter que fazer o mesmo esquema, pegar outros textos, pegar outras versões, tentar primeiro transcrever todo o texto, colocar em ordem, tentar traduzir, e às vezes você vai ter que fazer conjecturar o texto. Você vai ter que tentar, eu acho que isso aqui é assim, porque não pode ser outra coisa, porque pela sintaxe da frase, não caberia outra coisa, que nem sempre você acerta. Mas para você conseguir pelo menos tentar identificar, dizer o que quer dizer aquele texto, você leva para um determinado lugar, aqui ó, você recupera um texto importante, e aquilo ali é um patrimônio cultural em que vai servir para toda a vida, fez uma contribuição em que ninguém conseguiu fazer, você conseguiu fazer. Você conseguiu recuperar um texto de algo talvez importante, né, em que vai servir para estudos futuros. O impacto sobre toda a atividade que se utiliza do texto escrito como fonte, tais como a literatura, a linguística, a história e várias outras. Então você vai trabalhar com isso. A crítica textual depende também de outras ciências auxiliares, a saber, aí pode pegar a paleografia, a diplomática, a codicologia. Poderia citar também aí a epigrafia. Por que a epigrafia? Você vai tentar, digamos, transcrever, por exemplo, passar aí de um texto hebraico, um exemplo que você pega, você vai transcrever em alfabeto latino. Você vai tentar ler aquilo ali, como é que o indivíduo escreveu aquilo ali. Às vezes a pessoa que escreveu é como se fosse assim, como se você fosse um caixa do banco, para conferir uma assinatura, se aquela assinatura foi de fulano ou de Beltrano, se é falsificado ou não. Né? Você vê que, e a pessoa às vezes quando escreve, tem um médico que escreve que é horrível, você passa às vezes farmacêutico, boa parte deles vai entender, mas talvez você não entenda. Então você vai tentar, e quando o farmacêutico conhece o médico, a letra daquele médico, aí ele vai saber ler todas as receitas que ele já conhece. A epigrafia mais ou menos trabalha nessa forma, porque às vezes o J é escrito de cada pessoa escreve um J de maneira diferente. E às vezes tem gente que costuma emendar letras ou não. A epigrafia trata disso, você tentar decifrar isso. Então, assim, isso é muito importante para textos antigos, para você trabalhar com textos antigos, manuscritos. Né? A bibliografia material também, a linguística e muitas outras disciplinas. A história também, você vai trabalhar com a história. Então, tipologia, muitas disciplinas podem ajudar você a fazer uma boa crítica textual. Então, realmente você não pode ficar fixo só na linguística, por exemplo, ou só na literatura. Não. Você precisa de outras disciplinas para trabalhar, para ajudar você. Por isso, às vezes, a crítica textual, muita gente não se digamos assim, não se aventura a essa disciplina por ser complexa e você exige muito do filólogo, exige muito, precisa de trabalhar com muitas ferramentas e ferramentas que não conhece e aprender a conhecer para trabalhar, senão não consegue trabalhar. Bom, vamos falar um pouquinho da história. Praticamente a crítica textual e a filologia surgiram no século III a.C., a partir da constituição da Biblioteca de Alexandria como importante centro de estudos por parte de Ptolomeu I, destacando-se inicialmente Zenódoto de Éfeso, Aristófanes de Bizâncio e Aristarco de Samotrácia, além de Apolônio de Rhodes e Eratóstenes de Cirene. Esses são os gregos começaram com essa questão. Os gregos começaram com esses estudos. Então, a partir da Biblioteca de Alexandria, que já comentamos na aula passada, em que Ptolomeu ele
ele era um amante das artes, né? E ele transformou a Biblioteca de Alexandria a mais importante e a maior do mundo antigo. Estima-se que tinha mais de 200 mil volumes. Então, olha, é muita coisa. Mais ainda comparado que na época não existia bibliotecas tão grandes assim. Eram pequenas bibliotecas, poucas, mas ele tinha, que chamava biblioteca da época conhecida. E hoje em dia, olha lá as universidades que tem 200 mil livros, que chega a 200 mil livros. Acho que em Maringá não tem nenhuma, que eu saiba. Nem a UEM terá, acho que nem a Cesumar também, né? Que acho que são as universidades que têm maior biblioteca aqui da cidade. Então talvez você encontre, não sei se em Curitiba também uma biblioteca tão grande assim. Se bem que no Brasil nossas bibliotecas são pequenas, né? Infelizmente nossas bibliotecas elas não são tão grandes. Nos Estados Unidos e Europa as bibliotecas são muito grandes, muitos livros. É cada questão cultural, não tem o que falar, né? É questão cultural. Agora entre os romanos também destaques para Marcos Terêncio Varrão e Marco Valério Probo, e mais tarde Orígenes e São Jerônimo, o cara que traduziu a Vulgata. Eles são dedicados a editores de livros sagrados do cristianismo. Orígenes é bem conhecido, né? Tem as Exáplas, foi quem fez um estudo crítico muito interessante, que foram as Exáplas. As Exáplas que são 6 versões diferentes, ele pegou 6 versões e colocou uma ao lado da outra, né? Comparou uma ao lado da outra, e daí ele fez a comparação, ver como se coincidia esses textos, né? É muito interessante. Foi um dos princípios vamos dizer assim, isso das políglotas, né? Edições com vários idiomas. Então daí, não bem das políglotas, na realidade, não, talvez, na realidade isso das políglotas mesmo é medieval, né? Foi com o Cardenal Cisneros, que fez a políglota de... como é que fala? A primeira políglota. Esqueci o nome. Complutense, agora me lembrei. A políglota complutense, quer dizer, ele pegou várias versões bíblicas completas e colocou um ao lado da outra com traduções, né? Com tradução em espanhol. Colocou várias versões, hebraico, grego, né? E outras, né? Fizeram assim. A Exápla, digamos, foi um marco para isso. Foi o primeiro, digamos, de crítica assim, textual, comparando os textos um ao outro, os textos bíblicos, no caso, foi com Orígenes. Né? E daí, São Jerônimo fez a Vulgata com o seu texto também, né? Crítico, né? No século XIX, a crítica textual se organizou como uma ciência moderna, a partir dos trabalhos de Karl Lachmann, que sintetizou a nova metodologia, dividindo em 2 partes, a recensão e a emenda ou correção. Para a recensão, estabeleceram-se os seguintes critérios. Segundo Tipanaro, citado por Cambrai, foi o seguinte: a recensão, o critério foi assim: o repúdio da Vulgata, depois vamos falar um pouco sobre isso, e a exigência de não se recorrer irregularmente aos códigos, mas de os empregar como fundamento da edição. A desconfiança em relação aos códices de época humanista, a reconstrução da história do texto e particularmente das relações genealógicas que ocorreram entre os manuscritos que substituíram e a formulação de critérios para determinar mecanicamente, sem se recorrer ao juízo latim iuditio do editor, qual, dentre várias lições, remonta ao arquetipo. Tá, então, a recessão foi estabelecida nesse esquema. Repúdio da Vulgata, né? Então, para não recorrer aos códigos, que os códigos abundavam na época, né? Então, para não fundar uma edição no códice. Claro, isso aí foi inevitável porque os códices eram os completos e era o que tinha de mais organizado entre as edições da época. A desconfiança em relação aos códices da época humanista, né? Porque você podia haver interpretações ali e houve, né? E a pessoa, editor, aqueles códices, às vezes colocavam o dedo dele, colocavam um texto, tirava o texto, palavras, não sei o que, fazia bem o que bem queria, tem isso também. A reconstrução da história do texto, particularmente das relações genealógicas, que ocorre com os manuscritos que substituíram. Então, a questão da reconstrução histórica do texto.
Mas já vamos falar um pouco sobre isso também. E a formulação de critérios para determinar mecanicamente, sem se recorrer ao juízo do editor. Então, quer dizer, para que dessas várias edições pudesse chegar a um arquetipo. O arquetipo significa modelo ou padrão passivo de ser reproduzido em simulacros de objetos semelhantes de qualquer modelo, tipo ou paradigma. Então é aquele modelo, sem sair do modelo. Então no caso, os editores saíam do padrão, muitas vezes, porque ele criava o seu próprio modelo. Mas é um arquetipo, um modelo que todos deveriam seguir. Esse foi o ponto. Quanto ao repúdio da Vulgata, comentado por ele, de forma que o texto passou a ser reproduzido sucessivamente desde as primeiras edições. Então, o repúdio da Vulgata foi no caso que o texto passou a ser reproduzido sucessivamente desde as primeiras edições. Sem questionar em nada, aí vem falando, a exigência científica da integridade do texto, pode-se afirmar, contudo, que a Vulgata continua a ser, muitas vezes, em documento nada depreciável do ponto de vista de recepção. Nesse domínio, a sua relevância histórica é até superior a de qualquer texto original que, antes de fazer objeto de uma edição crítica, nunca tivera ao alcance do público. Então, a Vulgata, falando em termos assim, mundo cristão, né, a Vulgata foi muito importante, porque era o documento, era o livro Bíblia-chave, era ela. Então, foi traduzida por Jerônimo, né, e ela foi sendo o texto padrão, que, como se falava em latim, a Vulgata é chamada Vulgata Latina, que era a Vulgata Latina. Então, a Bíblia em latim, o latim vulgara, o latim que se utilizava na época, era o texto. Então, ela tinha uma boa proximidade com o texto original. Se você comparar, por exemplo, um texto hebraico, a Vulgata, a tradução dela é bem próxima, mais do que, em muitos pontos, mais do que o texto grego. Comparando o Antigo Testamento, no caso, né, é o que podemos comparar no caso Vulgata, comparando o Novo Testamento já é diferente, porque é grego para latim. Mas quando vemos no Antigo Testamento, que aí tem o hebraico, aí tem o grego, tem o latim, tem mais versões diferentes, mais traduções, então a Vulgata continua sendo uma opção boa de texto. Então, o francês Joseph Bédier apresentou severas críticas ao método de Lachmann, defendendo o método de se editar um texto com base em um bom manuscrito, publicado quase sem retoques e acompanhado de notas que marcam um retorno na direção técnica dos antigos humanistas. Então, ele achava que pegar um bom manuscrito em vez de pegar vários. Né? Então, escolheu o melhor. Tem os cânones da crítica textual, que vamos falar sobre isso, na escolha de um texto. Então, ele trabalhou nesse aspecto aí. Embora ele marque um retorno na direção técnica dos antigos humanistas. Ele também foi criticado por Henri Quentin em seus ensaios de crítica textual. Por fim, o método larmaniano, o de Lachmann, foi retificado e aperfeiçoado por Paul Marx e Giorgio Pasquale, passando a constituir o que se passou a chamar de neolarmanianismo. Então, foi retrabalhado. Embora a crítica textual moderna tenha acabado por se polarizar fundamentalmente entre o método de Lachmann e o de Bédier, a investigação na área não tem cessado desde então e uma extensa e fecunda bibliografia de orientações cada vez mais teórica tem sido publicada. Mas lá fora, né? Aqui pouca coisa. Padjari e Peruzzi lembram que Bab exalta a manter as distâncias, que é respeito à maneira simplista com que se aplica muitas vezes o larmanianismo, que é respeito ao ceticismo radical do método bedieriano, que nos faria regressar à mera produção de um texto só, aparentemente melhor, corrigido apenas dos erros manifestos. Tipos de edição. Vamos trabalhar sobre agora isso. Então, Cambrai classifica as edições quanto à forma de estabelecimento de texto em dois tipos fundamentais. As edições monotestemunhais, um só testemunho, né? E as edições politestemunhais,
são de vários testemunhos. Vamos dizer isso, que é cada uma delas. As edições testemunhais, monotestemunhais. Tem a edição facsimilar ou mecânica, a edição diplomática, a edição paleográfica semidiplomática, paradiplomática ou diplomática interpretativa, como é chamada, e a edição interpretativa. Tem essas edições. Vamos ver cada uma delas. A edição facsimilar ou mecânica, quase sem interferência do editor, mas documentalmente muito importante porque reproduz a fonte com grande fidelidade. É um facsimile, é você tirar uma foto, vamos dizer assim. Por exemplo, você chega em certos lugares, o Códice de Leningrado, dando um exemplo bíblico que é mais prático, está na biblioteca lá de Leningrado, hoje voltou a se chamar antiga São Petersburgo, se tornou a chamar Leningrado devido a Lenin, depois disso aí voltou a se chamar de novo São Petersburgo. Aquele texto, aquele códice antigo tão importante de lá, não sai de lá, eles não deixam sair. O que é que eles deixaram fazer? Você ia fotografar todo o manuscrito. Perdão, manuscrito não. Todo o códice. De ponta, de capa a rabo, vamos dizer assim, todo. E o que acontece? A pessoa que fez isso, fotografou todo, pegou e imprimiu, publicou aquilo. Fez uma impressão, né? Colocou capa bem, né, igual a original, as folhas também, tudo. Tirou cópia. Então, a única coisa que ele colocou uma introdução, colocou ali dizendo o que era, como fez e tal, só isso aí. Mas o texto em si, não mexeu em nada, porque é foto. Foto do códice. É igual. Essa é facsimilar, que praticamente é igual como está lá, né? Então você não vai ter erro ali. Só se a foto estiver mal tirada, que normalmente não acontece. Né? A edição diplomática, que consta na transcrição rigorosa conservadora de todos os elementos presentes no modelo. A edição diplomática, hoje em dia, podemos dizer que a edição diplomática é quando um indivíduo, um editor, ou vários editores, né, escolhe um manuscrito base para fazer sua edição crítica. E ele vai transcrever aquele texto. Por exemplo, vamos citar uma edição crítica, uma edição diplomática do texto aí da Bíblia Hebraica. Existe a Bíblia Hebraica Stuttgartense, em qual ela é uma edição diplomática, porque foi usado o Códice de Leningrado e foi copiado assim para fazer sua edição crítica, né?